Então, vamos lá. Então, Luiz, você falou problema 7 do capítulo 5. Isso. Deixa eu pegar ele aqui. Ah, tá. Tá, para fazer a... Então, vamos lá. Vamos começar com esse, então. Então, problema 5.7. Tá, então, a ideia é assim, você tem essa hamiltoniana 1/2, 1 sobre Q2, mais P2, que é a quarta, encontra uma transformação que reduz H à forma de um oscilador harmônico e escreva a solução que ele tem. Tá. Então, a ideia aqui é tentar mesmo chutar uma transformação, ver se ela funciona, se ela funcionar, a gente usa, né? Então, como é que tem uma hamiltoniana que tem duas partes, então aqui eu acho que o que eu tentaria é definir, então, P como sendo 1 sobre Q, certo? Aí ficaria P2 sobre 2, a gente pode colocar uma massa aqui, se quiser. Como não tem nenhum tipo de unidade nessa hamiltoniana, eu tentaria direto isso aqui, Pzão igual a 1 sobre Q, então ficaria uma partícula de massa 1, e o Qzão igual a P, que é o quadrado. Certo? Se a gente fizer isso aqui, a hamiltoniana vai ficar P2 sobre 2 mais Q2 sobre 2, que é um tipo de oscilador harmônico com unidades meio arbitrárias, né? Então, a ideia é tentar uma coisa desse tipo mesmo e ver se funciona. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que Cauchy de Poisson de Q com P em relação às coordenadas originais é 1. Então, isso aqui é dQzão, dQzinho, dPzão, dPzinho, menos o contrário. Então, dQzão, dQzinho é 2Qzinho vezes P, dPzão, dPzinho é 0. Pzão não depende de Pzinho. Menos dQzão, dPzinho, agora aqui é o quadrado, dPzão, dQzinho é menos 1 sobre Q2. E deu certo, deu 1. Tá? Então, o problema é meio que construído já para esse chute intuitivo dar certo. Então, a transformação é canônica, tá? Cauchy de Poisson é 1, portanto, a nova hamiltoniana é simplesmente a gente substituir na hamiltoniana original as nossas variáveis. Certo? Então, a gente tem que resolver. Diga. Essa transformação é única ou pode ser que tenha mais de uma delas? É óbvio que eu encontrei outra, né? Mas você encontrou outra? Ah, não, pode ser, mas você inverteu o Q com P, alguma coisa desse tipo? Eu acho que eu comparei os termos de forma... Né? Eu comparei o Q quadrado, eu escrevi como 1 sobre Qzinho ao quadrado. Isso, beleza. Realmente. Uhum. Você trocou, né? O Qzão e o Pzão você trocou de nome. Aí você tem que colocar um sinal também. Verdade. É verdade, porque como não são momentos e coordenadas de verdade, né, do ponto de vista de unidade e tudo mais, eles estão em pé de igualdade, né? Claro que eles são diferentes, mas tanto faz fazer um ou outro. Exato. Se você inverter, você vai ter que colocar um sinal, né? Uma delas vai ter que ter um menos, né? Outra coisa que eu fiz foi, num primeiro momento, considerar que a cara não seria P quadrado mais Q quadrado, tem o meio, né? Mas que poderia ser um Q elevado a alfa, sendo que o alfa é par. Certo. Acho que, né, quando o alfa é par, né, nesse Q aí, Q elevado a alfa, daí é um oscilador harmônico também, não é? Não, é um oscilador anarmônico, né? O harmônico é só quando é quadrático mesmo, para você ter as soluções periódicas. Quer dizer, periódicas não, do tipo cosseno e cosseno, né? Se você coloca uma coisa tipo que é a quarta, a solução não é mais um cosseno de ômega t, né? A solução é mais complicada. Tá certo. Então, você não, com um oscilador que é a quarta, você não consegue escrever o Q de t analiticamente. Quer dizer, tem uma função especial, é uma integral elíptica aqui, mas não é uma coisa tipo
cosseno de ômega t, né? Então, quando a gente fala oscilador harmônico, é só Q2. Então tá bom. É que eu pensei no formato potencial, porque a quarta é parecido ali, né? Com o Q quadrado. Mas tudo bem, mas daí a solução não é com cossenos e senos. Exatamente. Aí você não ia conseguir resolver, exatamente. Esse problema tá é certo, interessante porque a hamiltoniana é bem esquisita, né? E você consegue, através de uma transformação canônica, resolver, né? Então, aqui, a solução vai ser... Vamos só para completar rapidinho, né? Escrever as equações, que são ponto de K de P, que é P ponto menos dk de Q, que é menos Q. Portanto, é um oscilador harmônico, né? Q dois pontos é menos Q. Então, se a gente derivar Q dois pontos, que é P ponto, é menos Q. E a solução, então, é Q de T igual a Q0 cosseno T, certo? Não tem ômega, né? Ômega é 1, cosseno T, mais, vou colocar aqui uma constante seno de T, né? Quando T igual a zero, Q igual a Q0. O P de T é o Q ponto, certo? Pela primeira equação, P é o Q ponto. Então, derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno, e a gente vê que, calculando P em T igual a zero, a gente vê que dá A. Então, A, na verdade, é o P0, certo? Então, a gente pode já substituir esse A por P0, aqui e aqui. Então, essa é a solução das equações nas novas variáveis. Então, quem que é o Qzinho de T? O Qzinho de T é 1 sobre o Pzão. Então, Qzinho de T é o inverso desse cara aqui. Se a gente calcular isso aqui em Q igual a zero, dá 1 sobre P0. Então, esse P0 a gente pode chamar de Q0, certo? Se a gente quiser colocar isso em termos das coordenadas originais. E o P de T vai ser Qzão dividido por Qzinho ao quadrado. Deixa eu ver aqui. P de T é o Qzão sobre Qzinho ao quadrado. Vamos pegar essa equação e inverter, né? Então, o Qzinho é 1 sobre Pzão. Pzinho é Qzão sobre Qzinho ao quadrado, que é Qzão, Pzão ao quadrado. Então, isso aqui é Q de T. Vou trocar aqui a cor. Como é que ficou? Que é Qzão, Pzão ao quadrado. Então, é Qzão vezes o Pzão ao quadrado. Deixa eu só abrir aqui mais um. Então, calculando em zero, vai dar Q0 e o segundo termo dá um P0 ao quadrado. Certo? Então, a gente descobriu que o Q0, P0 grande é 1 sobre Q0, dessa primeira equação, e da segunda, o Q0 é Pzinho zero, dividido por esse cara ao quadrado, que é isso aqui. Certo? Então, se a gente quiser colocar o Q de T completo, bonitinho, Q de T é 1 sobre. Então, o P0 é 1 sobre Q0, cosseno T, menos P0, Q0 ao quadrado, seno de T. Estou multiplicando por Q0 em cima e embaixo. P0, Q0 ao cubo, seno de T.
Então, essa aqui seria a resposta completa. Então, ilustra, né, como que a gente pode conseguir uma solução bastante complicada, né, a partir de uma transformação canônica simples. O Leão está falando aqui que ele tentou colocar o M ômega, mas não dá, né? Eu acho que tem que ser um mesmo para... Senão a transformação não fica canônica, né? Eu acho que o M até dava para colocar, não é? Tinha alguém que colocou na transformação aqui o M e o ômega, mas aí parece que o ômega com certeza tinha que ser um, senão o coeficiente de Poisson não dava um. Professor, Diga. quando eu fiz essa questão, o meu, eu não sei se eu fiz errado, mas o meu Q ele deu 1 sobre a transformação que eu fiz, né? O Qzinho ficou 1 sobre Qzão. Tá, você inverteu, Aí, né? Tá. só que daí eu usei o Qzão igual a Q0 cosseno de θ. Isso está errado, né? Não é a solução mais geral, né? Porque é uma combinação de seno e cosseno, né? Então, o mais geral é você fazer uma combinação de seno e cosseno ou fazer um Q0 cosseno de T mais φ, né? Colocar uma fase, né? Você tem que ter duas constantes independentes para arrumar as condições iniciais, né? Então, se você escolhe só cosseno, você já está meio que escolhendo que o P0 é 0, né? Uma coisa assim. Não está errado, mas não é o mais geral. Tá. Eu fiz mais ou menos igual o Leon, eu fiz para ver qual seria o valor de M e de ômega, eu tinha feito o parênteses de Poisson, né, para descobrir qual que deveria ser o valor dos dois, né? Tá. E tem que ser você pode deixar a massa, não é isso? Mas o ômega tem que ser Isso. É isso, né? Tá. Isso. Pode deixar a massa, o parênteses de Poisson vai dar 1 sobre ômega. Tá, isso, exatamente. Tá. Aí você tem que fazer o ômega igual. Tá. Acho que é isso mesmo. Tá. Legal. Professor, Diga. sobre esse detalhe aí, não precisa ir muito longe, mas tem alguma coisa, o que tem de especial o ômega igual a 1? Tem que ser igual a 1, ou só essa transformação só ser canônica quando o ômega é igual a 1? Porque parece ser só um número, né? Então, pois é, mas se você deixar o ômega aí, eu acho que isso é equivalente. Sempre quando a gente fez essa história toda de transformação canônica, a gente tinha uma opção de fazer transformações de escala, onde o Qzão era proporcional ao Qzinho, o Pzão era proporcional ao Pzinho, e a newtoniana multiplicava por um fator. Não sei se você lembra lá atrás, né, quando a gente foi fazer a coisa da função geratriz, que tinha essa opção. E a gente abriu mão dela porque ela é meio trivial. Mas eu acho que esse negócio de deixar o ômega dá para fazer também, só que o que acontece é o seguinte, você vê que essa newtoniana, do jeito que ele está falando, quando o parênteses de Poisson é 1, de fato, a nova newtoniana ela é exatamente a newtoniana original calculada nas novas coordenadas. Quando o coeficiente de Poisson é uma constante diferente de 1, a nova newtoniana tem que ser multiplicada por um fator proporcional a essa constante. Né? Quer ver? Por exemplo, a gente pode fazer rapidinho aqui. Então, vamos pegar a transformação que você fez. Me dita a transformação que você fez exatamente. Eu fiz Qzinho igual a 1 sobre Qzão, Tá. e Pzinho igual a Pzão Q quadrado. Qzão quadrado. Tá, legal. Então tá, vamos ver. Só para a gente ver o que... aqui não tem massa, não tem nada aqui. Que foi outra pessoa que perguntou, professor. Talvez... Tá. Quem que estava falando com as massas e com as frequências? Quem que usou a transformação com... Eu vou fazer eu mesmo aqui. Vamos fazer eu vou fazer do jeito que eu fiz, só que eu vou fazer aqui por cima mesmo, só para a gente ver o que acontece. Então, imagina aqui, vou fazer em vermelho aqui, que eu coloque um M aqui,
P2 sobre... Então, tem que ter um M aqui embaixo, certo? Para ficar... Não, o M tem que estar no outro lado. Professor, se o senhor quiser, eu posso digitar qual que eu usei aqui. Então, vamos lá. Fica mais fácil. Eu coloquei P quadrado que é a quarta, igual a P quadrado sobre M. Tá. Aí eu coloquei 1 sobre Qzinho quadrado é igual a M ômega quadrado Qzão ao quadrado. Vamos falar. Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. A gente... Tá, isso. Então, deixa eu tirar os quadrados aqui. Então, aqui tem que colocar assim, né? É só isso, né? Tem que ser M2, ômega 2, P2. Como é que é? Daí aparece um mais ou menos, né? Daí que você tem que escolher daí qual que você vai usar, né? Tá bom, tá. E tem que ser o... Daí para Hum. daí para ser a transformação, o parêntese pós-som lá que eu tinha falado, tem que ser o Q com sinal de mais e o P com sinal de menos. Tá, então tem que colocar... Então, vamos ver. Eu vou tirar os quadrados aqui também. Então, eu vou fazer P, Q2, igual aqui a um Pzão, e aqui entra a raiz de M agora, é isso, né? Ou é M mesmo? É raiz de M. Isso. Raiz de M. Tá. E no outro também. O outro também é raiz. Não, é? Acho que não, hein? Tem que ser M2 Sim, ou assim, ômega. professor. É? Assim? Tem certeza? Não, o ômega é sem raiz, é só o M Só que no tá com M. raiz. Tá, beleza. Tá, joia. Então, vamos lá. Então, vamos ver o seguinte. Essa transformação, e o menos vai em qual? Na primeira ou na segunda equação? Na primeira. Primeira, tá. Vou colocar o menos aqui. Então, tá. Então, essa transformação, o coeficiente de equação não dá 1, né? Ele dá proporção ao ômega, né? Isso, dá 1 sobre ômega. Dá 1 sobre ômega. Tá. Dá 1 sobre ômega. Tá, então vamos lá. Deixa eu inverter aqui as transformações. Então, o Qzão vai ficar 1 sobre raiz de M ômega Qzinho. O Q aqui está... Bom, tá certo isso aqui? Tá certo. O Pzão já está escrito ali. Menos raiz de M, P, Qzinho ao quadrado. Então, tá. Olha só, eu tenho essa mudança de variáveis. Eu não sei se ela é canônica. Eu vou achar qual que é a equação de movimento que esse cara satisfaz. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Quem que é Qzão ponto? É 1 sobre raiz de M ômega vezes menos 1 sobre Q ao quadrado, Q ponto. Certo? Quem que é o Q ponto? O Q ponto eu tiro pelas equações de movimento originais. Q ponto é dH dP. A gente vem lá em cima, dH dPzinho vai dar Pzinho vezes Q a quarta, certo? Isso aqui vai dar Pzinho vezes Q a quarta. Tá, então, eu vou substituir isso na equação de cima. Então, eu tenho menos 1 sobre raiz de M, ômega, 1 sobre Q2, P, que é a quarta, que é menos P, Q2. Agora, PQ2, se você olhar lá em cima, é menos Pzão sobre raiz de M. Então, isso aqui vai ficar mais Pzão sobre M ômega. Certo? Então, eu estou achando as equações de movimento direto da transformação. Se eu fizer Pzão ponto, do mesmo jeito, eu tenho raiz de M, P ponto Q2, menos 2 vezes raiz de M, P, Q. Q ponto. P, Q ponto. Certo? E aqui, novamente, eu só vou substituir o P ponto e o Q ponto. Então, o Q ponto a gente já calculou, Pzinho ponto menos del H del Qzinho,
Vamos olhar lá em cima. Tá? Então, vai ficar menos 1 sobre Q ao cubo, certo? Menos 1 sobre Q ao cubo, e eu tinha mais um meio de P2, que é a quarta, né? Então, vai ficar 2 P2, que é ao cubo, é isso? Vamos ver, só confirmando aqui. Isso, cai um 4, então fica um 2 P2, que é ao cubo. Tá? Então, vamos ver quem que é a equação por Pzão ponto. Então, menos raiz de M, Q2 vezes P ponto, que é o cubo, menos 2 raiz de M, P, Q ponto, que é P, que é a quarta. Então, vamos ver o que dá isso aqui. Então, esse termo aqui mata com esse, certo? É um 2 raiz de M, que é a quinta P2. Então, sobra só o primeiro, que é mais raiz de M sobre Qzinho. E 1 sobre Qzinho é raiz de M ômega Qzão. Então, isso aqui é raiz de M ômega Qzão. Tá, então, vamos resumir as equações. Ó. Qzão ponto igual a P sobre M ômega, Pzão ponto M ômega Qzão. A questão é a seguinte, será que esse sistema de equações é hamiltoniano? Existe uma hamiltoniana que... Será que a gente perdeu algum sinal aqui? Os dois estão positivos, um que aqui, o segundo é negativo, né? Deixa eu ver. Vamos ver se a gente perdeu um sinal em algum lugar aqui. Qzão ponto é menos... Q2 é mais Pzão. Ué, tem algum sinal... Tem que ter um sinal. Na equação... Professor, será que não é no P ponto? Que é menos DOH? Tá certo. O P ponto, tem um menos, esse menos, né? Tá certo. Acho que é, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Esse menos aqui eu não levei em conta. Então, aqui é mais e aqui é menos. Vamos ver se é isso. Só ver se isso aqui não vai me atrapalhar toda a equação. Não estava cortando antes. Então tá bom. Tá, então eu estava indo na fé mesmo. Não tava... Agora sim, tá certo. Agora cortou. Tá certo. Agora, então, aqui é menos. Legal. E aqui é menos. Então, o P ponto é menos. Então, legal. A pergunta é a seguinte, será que tem uma hamiltoniana, tal que isso aqui é equação de movimento? Então, o Q ponto deve ser dH/dP. Né? Então, a hamiltoniana aqui, ela deve ser P2 sobre 2M ômega, certo? Para eu derivar em relação a P e dar esse resultado. E aqui tem que ser mais M ômega Q2 sobre 2. Certo? E, então, o sistema é hamiltoniano, só que a hamiltoniana, você vê, é 1 sobre ômega, P2 sobre 2M, mais M ômega 2, Q2 sobre 2. Então, apesar do sistema ser hamiltoniano, a hamiltoniana do sistema não é simplesmente a hamiltoniana original calculada nas novas coordenadas. Tem um fator de escala que aparece pelo fato do Cauchy de Poisson não ser exatamente 1. Tá? Então, acho que a coisa mais fundamental é que o Cauchy de Poisson seja constante. Se ele for 1, a nova hamiltoniana é idêntica à original. Se ele for uma constante diferente de 1, a nova hamiltoniana é a original a menos de um fator de escala, que é o próprio Cauchy de Poisson, aparentemente. Né? Então, a coisa também dá certo, mas não é uma transformação assim, estritamente canônica no fato de manter... Quer dizer, é uma transformação canônica, mas você tem que corrigir a hamiltoniana por um fator de escala, para não ficar igual ao original. Entendi, professor. Obrigado, viu? Nada.
Muito bem. Que mais? A prova está pronta. Eu já sei que vai cair na prova, eu não posso falar para vocês. Então, se vocês não tiverem dúvidas, é que vocês já sabem fazer tudo. Deixa eu... Eu cheguei um pouco depois. É para a gente ir pedindo, é isso? Isso. Tá, ok. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas. Tá. Professor, Diga. eu queria saber se na 5.1 dá para a gente provar o que você pede na alternativa B usando a imposição de que o coeficiente de Poisson seja uma delta dicrônica. Porque eu fiz assim, só que aí a função que dá para adicionar não é um gradiente, é só uma função de Q. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Sei. Deixa eu ver como é que está aqui, qual que é o IVC, já que é uma transformação pontual. Mostra que os nomes... tá. Que a função... talvez... porque o gradiente de uma função também é uma função, né? Então, quer dizer, a gente resolveu esse problema, né, em algum momento. Sim, você resolveu, só que você fez usando, supondo uma função geratriz, e aí fazendo as coisas seguintes. Eu não tinha assistido a aula, aí o primeiro caminho que eu tentei foi impor que o coeficiente de Poisson dá uma delta, né? Para que a transformação seja canônica, e aí eu cheguei nessa outra conclusão. Não sei se é equivalente. Eu acho que é equivalente, deixa eu só, para ter certeza aqui, 5.1. Então, você fez o seguinte, né? A gente tem essa transformação Qzão igual a Qzinho, então você pegou um Pzão. Como é que você fez? Você pegou um Pzão igual a... Eu não supus... Não, então, a princípio eu não supus nada sobre a forma dele. Tá bom. Eu só fui direto para o colchete. Entendi. Tá, você pegou... Supõe que tem um certo Pzão aqui, que é a função de Qzinho e Pzinho, e jogou no colchetes. Tá, então vamos ver. Isso. Tá, colchetes de QI com PJ. Então, ficaria... Então, del QI... Vamos escrever isso aqui só para a gente não confundir os índices. Então, isso aqui vai ser uma soma em K. Eu acho que dá na mesma. Del QI, del QK, del PI, del PK. E o outro termo vai dar zero, certo? Porque o Qzão não depende do P. Tá, então, aqui vai ficar soma em K. Del QI, del QK, então é A. Então, vamos fazer aqui por del QI, AIJ, QJ. Vai dar A e K. E aqui vai ficar del PI, del PK. E você impôs que isso aqui é uma delta IJ. Isso, aí como você deu a dica, aí eu fiz a suposição que o P é A vezes o Pzinho, porque aí você usa a ortogonalidade de A para fazer aparecer a delta, se for desse jeito. Entendi. E além disso, você pode supor que tem uma função G somada, porque a derivada desse G dá zero. Isso, não, tá certo, acho que tá certinho. Acho que também é um jeito de fazer assim. Legal. Professor, desculpa, pode falar. Não, pode mandar aí, pode mandar. Tá, beleza. Eu tenho uma dúvida no 5.3, no seguinte, né? Eu tinha feito a maneira mais tortuosa, né? Que é pegar a matriz, fazer o M transposto, fazer uma explicação geral de tudo e depois encontrar a forma geral da matriz. Só que eu usei o Wolfram para fazer isso, porque é muito grande a explicação, né? 3 matrizes 4x4 e vários elementos genéricos, né? Eu posso usar isso ou tenho que fazer na mão? Não, então, mas como é que... Eu não estou entendendo como é que você fez. Porque essa matriz M, você tem que calcular para essa transformação, né? Que vai ficar bem simples, né? Essa matriz... Eu estava curioso para ver como que ficava a forma geral. Aí fica uma forma bem legal, tipo, ela fica
a combinação dos parênteses de Poisson de cada par de coordenadas. Isso, entendi o que você quer fazer. Não, isso, exatamente. Essa condição de que no simples, né? De que M transposto é igual a J, é equivalente a essa condição QI, PJ, é delta IJ, Q com Q é 0, P com P é 0. Está devagar aqui a rede. Então, é isso. Então, se você fizer a multiplicação, exato, você vai obter em cada elemento de matriz os cocheiros de Poisson, né? Mas isso é legal de fazer, um exercício bacana. Mas aqui, eu acho que você não precisa de tudo isso, né? Você pode fazer a matriz direto para essa transformação dada, né? Então, você vê, aí vai ficar uma matriz bem esparsa, né? Você vai ficar del Qzão, del Q1, o Qzão só depende de Q1. Eu não sei se todo mundo está vendo Deixa eu só baixar isso aqui, só escrever aqui as equações em cima. Q1 é Q1, Q2 é Qzinho 2, P1 é P1 menos 2P2, P2 é menos 2Q1 menos Q2. Então, a matriz fica muito simples, né? Q1 só tem DQ1, DQ1, o resto é 0. O Q2 só tem no P2. Então, fica uma matriz super esparsa, né? O derivado do P1 em relação aos Qs é 0, aqui é 1, aqui é menos 2. E do P2 fica menos 2, menos 1, 0, 0. Então, aí dá para fazer as multiplicações direitinho e não dá muito trabalho, né? Dá para ver que dá a J. Deixa eu só ligar aqui essa outra rede, que está meio lento. Então, pode fazer assim. Pega essa matriz, aí multiplica pela J, pela M transposto, aí fica bem tranquilo de fazer. Tá, beleza. É que foi mais por curiosidade mesmo, porque eu achei que fosse chegar em algum lugar interessante, né, fazendo essa... É isso mesmo. Quer dizer, se você olhar no livro, lá quando está falando de transformações canônicas, quando eu reescrevo os cocheiros de Poisson em termos de notação simplética, eles são exatamente equivalentes a isso aqui, né? Isso aqui, essa relação aqui, da matriz de transformação C simplética é equivalente a esse conjunto de cocheiros de Poisson. Cada um deles aparece num lugar da matriz, né? QI, PJ igual a 0. Então, isso aqui essas coisas são equivalentes. Beleza. Professor, Diga. eu acho que se encaixa, acho que era nesse exercício mesmo que era a minha pergunta também. O cochetes de Poisson, de Qzão e Pzão, em relação a Qzinho e Pzinho, é igual ao contrário? Ou seja, cochetes de Poisson, Qzinho, né? Isso quer dizer que essa matriz, a matriz é igual à inversa, é isso também? Não é que ela é igual à inversa. O que acontece é o seguinte, isso eu acabei pulando, eu não dei muita atenção, isso que é muita coisa para falar, mas as transformações canônicas formam um grupo. Então, se você tem uma transformação canônica você começa com as variáveis Qzinho e Pzinho, faz uma transformação para Qzão, Pzão, e daqui você faz uma transformação para Q'P', sei lá. Faz duas transformações canônicas. Isso implica que você pode vir direto daqui para cá com uma transformação canônica também. E aí existe a inversa da transformação canônica, então a transformação inversa também é uma transformação canônica, e a coisa forma um grupo. Então, se você vai de heterocoaxia numa transformação canônica, a inversa também é uma transformação canônica. Então, na verdade, a matriz, quando vamos pegar só um par aqui, você vai de heterocoaxia. Então, isso aqui é uma transformação canônica, então isso aqui implica que o jacobiano, que a gente chama de M, é simplético.
Quando você vai ao contrário, Dixi para eta, o jacobiano, na verdade, é esse daqui. E você pode mostrar que essa matriz é exatamente a matriz inversa. É a M a menos 1. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, eu não sei se eu vou me lembrar, mas o que a gente sabe que então a M é canônica. Como que eu mostro que a M a menos 1 também é canônica? Né? Que ela satisfaz essa propriedade também. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Então, eu vou chamar essa matriz inversa. Então, eu quero provar que essa relação também vale para a inversa. Então, como é que eu faço? Vou ver se eu me lembro aqui. Você multiplica por M a menos 1 à esquerda. Então, aqui some. Certo? Multipliquei por M a menos 1 à esquerda. Agora eu multiplico por M transposto a menos 1 à direita. Certo? E eu tenho essa relação. Então, essa relação é uma relação que mostra que a M menos 1 também é simplética. Certo? A M menos 1 satisfaz a mesma relação que a M satisfaz. Então, a inversa também é simplética. Também é canônica. Entendi, professor. É que por algum motivo que eu desconheço, eu defini o eta como as coordenadas novas. Bom, tá na mesma. Eu fiz a relação para M-1. E como eu cheguei, né, que era igual a J também, eu fiquei me questionando se... Não é isso mesmo. Você pode fazer em qualquer sentido que está valendo. Que às vezes é mais fácil fazer no sentido inverso. Né? Fica mais prático. Tá certo. Tudo bem, obrigado. Tá certo. Mais alguma? Oi, diga. Você podia fazer a 8, então? Tipo, se ninguém tiver nenhuma outra questão a colocar? Tá, a 8... Então tá, a 8 cai na prova. Então vou dar só uma dica aqui, tá? Não vou fazer. Ai, meu Deus. Inesperado isso. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Vou dar uma... Então, qual que é a dica da 8? Então, a coisa é a seguinte, primeiro, você tem que mostrar, então é dado uma newtoniana, você tem que mostrar que essas duas funções são constantes de movimento. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Então, a primeira maneira é a seguinte, você calcula, por exemplo, F1 ponto e mostra que isso aqui dá zero. Né? Então, quem que é F1 ponto? Você deriva aqui, Q1 ponto sobre Q2, tem que derivar o denominador também, né? Menos 1 sobre Q2 ao quadrado, P1 menos A Q1, Q2 ponto. Então, faz DDT do F1, e agora, nesses P ponto e Q ponto que aparecem, usa as equações de movimento. Certo? Você tem a newtoniana, então você tem as equações de movimento, para Q1 ponto, Q2 pontos, P1 ponto, escreve, substitui aí e vê que dá zero. Então, mostra que F ponto é zero. Idem para o F2. A segunda maneira é você calcular o coeficiente de Poisson de F1 com H. Certo? A gente tem que lembrar que... deixa eu fazer o seguinte. dF1 dt é o coeficiente de Poisson de F1 com H, deixa eu só tirar isso aqui, senão a gente vai ficar com esse valor, mais del F1 del T. O F1 não depende explicitamente do tempo, então esse termo aqui é zero. Então, você tem que calcular o coeficiente de Poisson de F1 com H e mostrar que isso aqui dá zero. Então, se isso aqui for zero, o F1 é constante. Tá? Idem para o F2. Então, qualquer um dos caminhos é válido para mostrar que o F1 e o F2 são constantes. O negócio da identidade de Jacob é o seguinte, deixa eu só puxar a identidade de Jacob aqui dos sinais corretos para escrever. Era isso minha dúvida, não me lembrava. Tá, vamos ver. Aqui, ela está no final do item 5 pontos. Como é que é? Aqui.
no fim do item 5.5, eu vou copiar ela aqui. A identidade de Jacob é assim. Se você tem 3 funções quaisquer, então o cochete de Poisson de A, B com C, mais o cochete de Poisson de B, C com A, mais o cochete de Poisson de C, A com B, então você vai fazer isso aqui numa ordem cíclica, isso dá 0. Tá? Isso vale para quaisquer 3 funções do espaço de fase. Então, aqui vamos usar como funções F1, F2 e H. Certo? Então, se você usar A, então vamos usar isso aqui como A, eu vou usar como F1, B, F2, C como H. Então, como a gente mostrou que o F1 e F2 são constantes, o cochete de Poisson de F1 com H e de F2 com H é 0, certo? Então, a gente já mostrou em cima que A com C é 0, B com C é 0, certo? F1 com H e F2 com H. Então, você vê que aqui sobra, esse cara é 0, esse cara é 0, então vai sobrar esse último colchete. Então, de F1 com F2, com H igual a 0, certo? O que isso implica? Então, essa é a relação que a gente obtém. Isso implica o seguinte, que quando você fizer o cochete de Poisson de F1 com F2, isso aqui vai dar uma certa função, certo? Você calcula o cochete de Poisson, dá uma coisa que depende das coordenadas do espaço de fase. Então, eu vou dar um nome para esse cara aqui, eu vou chamar isso aqui de F3. Tá? Então, o que a gente tem é que o cochete de Poisson de F3 com H é 0. E, portanto, F3 é uma constante de movimento. Então, dada 2 constantes de movimento, a identidade de Jacob implica que o cochete de Poisson entre essas 2 constantes de movimento também é uma constante de movimento. Então, você descobriu mais uma constante de movimento. Então, a pergunta é, faça essa conta e vê o que dá. E vê se você consegue alguma coisa... qual que é essa constante de movimento essa? Será que ela vai te ajudar em alguma coisa mesmo? Tá? Então, tem que fazer a conta e ver. Tá? Então, é possível encontrar outras constantes de movimento? Então, a pergunta é possível encontrar outras funções de movimento usando a identidade de Jacob? Então, em princípio, sim, certo? Porque isso aqui vai ser uma constante de movimento. Então, faz a conta e vê o que dá. E aí, responde a pergunta. Está claro, mais ou menos, o que tem que fazer? Tá sim, professor. Obrigado. Isso, o Daniel tem uma resposta ali que pode ser a resposta certa. Porque a questão é a seguinte, né? Se você encontrar uma... Esse negócio de constância de movimento é interessante, né? Nós vamos ver que um sistema, para ser integrável, para ele poder ser resolvido de forma simples, ele tem que ter... Se o sistema tem N graus de liberdade, ele tem que ter N constantes de movimento. Aí você consegue resolver. Nesse caso, você tem 2 graus de liberdade e 2 constantes de movimento. Então, esse sistema vai ser classificado como um sistema integrável. A questão é a seguinte, eu dou para vocês uma constante de movimento que vai existir sempre se o sistema for independente do tempo, que é a newtoniana, certo? H sempre comuta com H. H é sempre uma constante de movimento. Então, H ao quadrado também é uma constante de movimento, certo? Porque H ao quadrado é H vezes H, cochete de Poisson de H com H é 0, então eu tenho 2 constantes de movimento. Aí eu tenho H ao cubo, H à quarta, mas não vale, né? Porque no fundo é a mesma. Então, quando a gente for fazer o teorema de integrabilidade, a gente vai ter que ter N constantes de movimento, mas elas vão ter que ser constantes independentes, de uma forma que eu vou definir direitinho na próxima aula.
E aqui, por exemplo, quando você fizer um Cauchy de Poisson, se esse Cauchy de Poisson der 0, dá 2, dá 5, óbvio que 5 é constante, 5 é um número, mas ele não te ajuda em nada, certo? Então, é uma constante trivial de movimento. Então, a gente tem que distinguir entre constantes de movimento, que são funções das coordenadas do espaço de fase, e funções triviais, né? Como sendo números, ou então o quadrado de uma função anterior que você já conhece. Por exemplo, F1 mais F2 é constante de movimento, porque F1 é constante, F2 é constante, a soma é constante. Mas essa constante não é nova, né? Não tem novidade nenhuma, você não ganhou nada com isso. Professor, Diga. Então, só para ficar claro, uma constante de movimento é uma função que, aplicado com H, né, no Cauchy de Poisson, dá 0. Isso, exato. Se ela for independente do tempo, né? A constante de movimento assim mais geral é que df dt é 0, aí f é constante. Se f for independente do tempo, né? E de qualquer forma, você df dt sempre pode ser escrito assim. É o Cauchy de Poisson mais a derivada parcial. Então, se a constante não depender explicitamente do tempo, não tiver o t ali na forma da função, então esse cara é 0 e a condição é equivalente a Cauchy de Poisson com Hamiltoniano igual a 0. Você lembra de onde que vem isso aqui, né? Essa propriedade 2, né? df dt, você faz df dt, que ponto, mais df dp, p ponto, põe as equações de Hamilton lá e vira o Cauchy de Poisson, né? E aí vai ter um del f, del t a mais, se tiver a dependência temporal. Beleza. Eu tinha esquecido desse nome, constante de movimento. Isso aí eu sabia fazer, só que tá. no ativo é o nome, assim. Tá bom. Beleza. Mais alguma coisa? Problema 10, problema 11, vocês fizeram alguma coisa, tentaram calcular? Professor, o problema 11 a gente resolve exatamente do mesmo jeito do que o 10, né? Isso, do mesmo jeito. Você faz aquele mesmo tipo de transformação e o jacobiano deveria dar 1. Exato. Tá, Exatamente, isso. E aí, sempre que for fazer essas integrais, né, principalmente a integral do Q ao quadrado, né, tem que sempre lembrar que as integrais ímpares vão dar 0. Né? Então, vai ter um unitermo ali na integral, quando se abre o quadrado, mas por exemplo, a integral de Q e a menos Q2 é 0. Né? Então, você já vai matando um monte de coisa, só faz as integrais realmente relevantes para não ficar perdendo muito tempo. Então, pode usar o argumento de paridade sem precisar resolver a integral. Pode usar direto. Isso. É isso, então? Então, tá bom. Eu já subo essa aula no YouTube, na página do curso, e daqui 15 minutos, eu já libero a prova para vocês. Eu mando, então, pelo Moodle para o pessoal, menos para o João e para a Ravena, que eu mando por e-mail, que eles não estão conseguindo acessar. E aí vocês têm pode me entregar a prova até sexta-feira ao meio-dia, tá? Como eu acabei deixando ela muito tarde, vocês têm até sexta ao meio-dia para entregar. É isso? Beleza, professor. Beleza, então, gente. Deixa eu parar aqui.